Boa noite, pessoal de casa. Estamos novamente aqui. Hoje, numa noite especial, temos a Isadora Garaventa como nossa convidada para seguir aquela ideia de trazer colegas, pessoas amigas, para contar um pouquinho da sua história na psicanálise. Então, boa noite, Nelson. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Isadora. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Nelson, quer dizer alguma coisa? Quero agradecer muito quem insiste em nos ouvir. Eu acho isso uma honra muito grande. Eu não consigo ouvir os nossos episódios. É isso. Meu superego falando. É? Tá bom. Bom, e o que a gente faz? Então a gente dá tchau já agora? Ah, não! Não, né? Peraí. Agora eu entendi o que você está falando. Bom, gente, todo mundo tem uma história, uma aproximação com a psicanálise. Eu não lembro se eu contei a minha Contou do militar, do oficial lá do teste vocacional. Eu falei dessa história do teste vocacional. Contou. O que eu não falei foi que levou anos para eu descobrir que esse cara tinha razão. E durante muito tempo, eu fiz análise para descobrir que eu queria ser analista. Então tem uma coisa que alguns dos autores dizem isso. No final de uma análise tem um analista, não quer dizer que você vai querer ser psicanalista, mas no meu caso foi. Isso eu não tinha contado. Contei agora. Eu olhei e falei, o que esse cara tá fazendo aí? Como é que esse cara consegue ficar quieto? E como é que esse cara consegue falar algumas coisas em horas? Parece que é uma experiência quase, não sei dizer, mágica, mediúnica, estranha. É como se fosse uma leitura de pensamento. Eu fiquei intrigado com isso. Aí eu fui fazer um curso de formação. Certo. Enquanto eu fazia análise. Então não foi que eu fui fazer um curso de formação para querer ser analista. Eu comecei a fazer análise e depois eu quis descobrir como é que alguém fazia aquilo. Essa parte eu não tinha contado. Contou agora. Contei agora. Que bom. Boa introdução. Bem, então esses episódios que a gente tem convidados é sempre no intuito de contar, abrir um pouco uma questão humana, né, dos analistas, daquilo que da humanidade do analista o levou e o leva a esse constante reencontro com a psicanálise, né? Então, hoje a Isadora, com muita coragem, está aqui para contar um pouquinho, acima de tudo, para nós, da sua história, da sua trajetória e de como a peste invade o seu corpo. Literalmente, né? O Nelson já deu um spoiler ali, porque a minha história é um pouco parecida, então isso me deixa bem confortável de falar sobre. Eu também não fui fazer a formação e pensando em ser analista. Eu comecei uma análise numa época muito importante para mim e foi uma análise muito intensa. Eu nem sei como fazia isso antes da pandemia, a gente fazia um monte de coisa que depois não dá mais para fazer. Eu ia 4 vezes por semana ao consultório durante 6 anos e foi muito intenso. E trabalhava, filho, enfim, a vida acontecendo, mas eu consegui fazer isso. Acho que eu estava muito empenhada, muito precisando. E eu comecei a me interessar também colocações dela e como a coisa foi andando para mim. E eu resolvi que eu ia ler. Por conta própria? Conta própria. Ela falava uma coisa ou outra, aí eu falei, mas quem falou isso? O que é isso? Foi o cara tal, não sei o que. Aí resolvi que eu ia ler. E aí eu comecei com Freud, lógico, quem vai lá na livraria fala, o que eu vou começar aqui? Qual foi o primeiro texto que você leu dele? Você se lembra? O primeiro texto que eu li dele, eu lembro que foi uma coisa que ela falou pra mim
E aí depois eu fui pegar esse texto específico, até comprei o livro que eu achei tão bonito, tava colorido, tinha a Companhia das Letras, aquela coleção, achei lindo. Uhum. Agora, como chama aquele sobre a... sobre a transição, como é que é o nome daquele texto? A transitoriedade. Exatamente. Uhum. E achei esse texto Lindíssimo. lindo, pequenininho, e falei, nossa, e aí comecei a ir ao consultório com um livro todo rabiscado e perguntar o que é isso aqui, mas o que eu não consegui entender, um monte de coisas, assim, a pulsão de morte foi uma coisa pra mim que difícil. Aí chegou uma hora que ela falou assim, o que você tá fazendo? Você não quer mais fazer análise, tá fugindo da análise. E aí a gente começou a discutir o que eu tava fazendo, porque eu chegava lá, pelo menos 3 vezes na semana era eu falando de texto, e aí ela começava, ela puxava um outro assunto e eu, não, mas esse aqui, ó. E aí com a bolsa cheia de livro, e aí ela falou, olha, acho que você podia estudar e fazer o que você veio fazer aqui, não isso. E aí ela me deu o caminho das pedras, assim, falou pra eu fazer um curso, fui pro SEDES, fiz um primeiro curso, e aí depois eu resolvi que eu queria aprender mais, e aí eu fui fazer a formação. Mas ainda meio achando nada a ver comigo, não sabia exatamente porque eu queria saber mais, e eu queria entender um monte de coisa que eu lia ali e não fazia muito sentido. Até eu entender que o Freud mudou de ideia várias vezes. Sim, e o que ele escreveu no começo, depois ele falava, não é bem assim, e juntar as coisas. Então eu fui estudar porque eu queria entender. E eu achando que era uma coisa que não tinha muito a ver comigo na época. Entrei na primeira aula, eu falei, pode falar palavrão? Pode. Eu falei, puta que pariu. Não é que tem a ver, eu me formei em Ciências Sociais na PUC, e com ênfase em antropologia. E estudei filosofia também. Então, de repente, eu olhei e falei, gente, eu esqueci, tem tudo a ver. Tá ali, no começo de tudo. Eu fiquei muito feliz de ter esse encontro. Parecia que senti foi um encontro comigo mesma de novo, um resgate. Que quando eu entrei na faculdade, eu tinha um plano de vida, mas aí... Como todo bom plano, ele nunca se efetiva na totalidade. Não passou nem perto, e aí eu perdi um pouco dessa minha conexão com a filosofia, com a antropologia. E quando eu fui para a sala de aula estudar a psicanálise, eu falei, gente, encontrei de novo esse sentimento. E aí, lógico, fiquei super encantada no começo. Bom, pelo menos pra mim, o começo foi lindo. Eu queria ler tudo, eu queria saber tudo. Eu tava muito... São leituras muito sedutoras, né, no começo. Muito, eu tava muito interessada. Mas eu ainda não tinha um plano de fazer isso como profissão. Você não pensava em clinicar até então? Ainda não, eu tava um pouco confusa do porquê que eu tava fazendo aquilo. Eu queria saber mais. E eu falava, por que eu tô fazendo isso? Eu não sei. Então tinha até uma culpa. Por que eu vou fazer com isso depois? Enfim, mas eu devo, acho que talvez essa coragem à minha analista na época, porque ela me deu um empurrãozinho, falou, vai estudar, aqui não. Você quer estudar, você vai no lugar de estudar, não é aqui. Essa é uma boa intervenção. E aí... Essa é uma boa intervenção. Eu tive um analista que falou pra mim assim, por que você quer fazer isso? Ele me desautorizou. Olha. Gravemente. Tá querendo ocupar o meu lugar? Foi bruto assim. Demorou. E aí eu acabei indo estudar por rebeldia. Claro que eu quero ocupar esse lugar, você é besta? Então, mas deu certo. Encontrei com ele depois. Eu já era analista, ele encontrou comigo perto ali, onde era o consultório, a gente se cumprimentou. Ele, que legal, tô sabendo que você tá dando aula lá, que bacana, tal. Que legal te ver. E eu com ódio horrível. Ainda? Ainda, naquela época, depois passou. Bom, tá. Hoje não. O ainda não é agora, né? O ainda é lá atrás. Que eu queria falar pra ele, eu fui, você falou que não,
Pois eu fui ser. Bom, talvez Então. ele tenha se colocado como o pai da horda para você desafiar. E funcionou super. Funciona. Desculpa. Não, imagina, isso me fez pensar numa coisa impressionante, como tem uma coisa um pouco, não quero falar paternal ou maternal talvez nos nossos analistas, mas estou falando de mim agora, né? Porque a minha analista me falou uma coisa que era para ser gentil. Quando eu comecei a cogitar a hipótese de ser analista, eu acho que ela quis ser muito gentil comigo, porque eu agradeci a ela por me incentivar, por falar ou não me deixar ficar naquele lenga-lenga ali e falar, vai estudar. E aí ela falou assim, o analista é filho do divã que ele deitou. Que bonito isso. E aí eu falei, puta que pariu, não sei se eu quero ser tipo ela, não sei se eu quero ser filha dela, que merda. Ai, que saco. Muito bom. Por quê? Você levou no literal. Agora eu tenho que ficar estudando Winnicott pro resto da vida, que ela era super... e agora, o que eu faço? Aí eu fui estudar Lacan. Eu falei, cadê o cara que não é fofo? Cadê o que eu vou fazer pra eu sair Exatamente a minha história. O que eu vou fazer pra eu sair desse lugar? Porque eu entendi a gentileza dela e ela me autorizou, mas ao mesmo tempo eu me senti muito presa ali. Eu falei, não quero... Eu me senti presa naquele divã. Ao invés de ser filha daquele divã, eu me senti quase condenada a fazer uma coisa muito parecida. E aí eu falei, não, calma, onde eu vou aqui? Aí eu fui estudar uma outra coisa. Hoje eu consigo entender, mas eu achei que, bom, a gente às vezes fala umas coisas que não sabe como vai atuar, né? Mas esse psicanalista a quem eu me refiro, odiava Lacan. E aí ele chegou um dia pra mim e falou, vocês que gostam desse negócio do outro... Foi uma briga sem fim, assim. A gente entrou em paz muito depois. Será, Isadora, eu tava te ouvindo, será que essa não é a criação ou a atualização, essa tua relação com essa analista, de uma casa infantil amorosa? Faz muito sentido. E que te proporciona, então, por este lugar de proteção e de amor e de amparo, poder se aventurar por aí. Correr pro parquinho. Exatamente. É verdade, acho que foi isso que aconteceu. Agora, repensando, na hora eu fiquei muito impactada, eu falei, eu não quero, mas eu acho que se ela não tivesse ali, se não tivesse aquele divã e ela não tivesse... A gente, como dupla, não tivesse feito o que fez, talvez eu não tivesse coragem de correr pro parquinho mesmo. Eu acho que no meu caso, você não me perguntou nada, mas no meu caso, eu matei o pai da horda. Eu precisei brigar com esse analista para me tornar analista. Eu falei no episódio passado do seu coração peludo. Não é, você que me vê dessa forma. Mas não, gente, isso aqui é uma brincadeira super carinhosa, super amorosa com o Nelson. Ele não tem nada de coração peludo, não. Ele só tem essa autodefesa, assim, de uma posição um pouco marrenta, mas é uma mantegona derretida. Se aperta um pouquinho, vai chorar já. Não sou marrento, não. Mas continua, Nelson, desculpa. Você precisava matar o pai. Foi uma coisa que eu briguei muito com ele. Ele me autorizou, me desautorizando, de uma maneira muito estranha. Eu descobri depois, muito por acaso, que ele concordava com o fato de eu fazer a formação, mas eu já não estava mais em análise com ele. Uma história muito curiosa, eu não lembrava muito disso até hoje. Mas eu encontrei com ele na rua, ele pareceu tão pequenininho, sabe assim, porque ele era baixinho. Mas naquela época, eu deitava no divã, ali, na poltrona dele, parecia um cara enorme, assim, um sujeito musculoso e tal, franzino, pequenininho. É esquisito, né? Não acho que seja esquisito, não. São todas histórias, né? Que eu acho que fazem parte de todos os percursos de construção de um analista, que é o percurso de uma autorização.
Como eu via o cara no começo, né? Aham. E quando ele me desautorizou, eu não sei se ele estava me desautorizando, eu que ouvi isso. Eu tomei como um desafio, como uma figura paterna clássica, assim, você não pode, quem disse que eu não posso, e foi na base da briga. E funcionou. Então, Isadora, essa posição super acolhedora te deu uma certeza de poder ir pro parquinho, como você disse. Deu. E depois? E no parquinho? E no parquinho eu falei, bom, agora é onde eu vou brincar, o que eu gosto, né? E então comecei a estudar e aí eu entrei no núcleo de psicose e psicanálise do CEP. Sim. Logo no início, porque acho que é uma característica que eu tenho, até brinco de vez em quando. Se eu vou fazer, eu quero entender, tentar entender o máximo possível. Eu quero... E o que sempre me interessou mais foi o que eu não consegui entender. Então eu fui estudar psicose ali ainda meio na dúvida. Não sei se eu quero fazer isso, não sei se eu quero clinicar, mas eu quero entender. Você ainda não tinha uma prática clínica, não clinicava e foi pro hospital psiquiátrico? Eu entrei no núcleo sem saber que eu ia pro hospital psiquiátrico. Eu entrei no núcleo para assistir os seminários e entender, pegar o que eu tinha que ler. Enfim, ter uma discussão sobre esse assunto com os meus colegas. Eu estava muito empolgada para ouvir tudo isso. E aí, quando eu entrei, eu fiquei sabendo que eu tinha que fazer o atendimento no hospital. E aí, eu dei uma enrolada, porque eu não estava muito segura. Aí, conversei com os meus professores, conversei com a psicóloga do hospital, com o psiquiatra do hospital. E aí, eu fui e falei, beleza, eu me senti muito amparada e tava junto com bastante gente, de novo, a minha história. E aí foi outra história, né? Quando eu entrei pela porta do hospital foi outra coisa. E eu me lembro que a primeira pessoa que eu atendi na vida me marcou muito, porque foi no hospital, eu nunca tinha estado no consultório com ninguém, já tinha escutado muita supervisão como ouvinte, estudo de caso, mas isso aí, não sei se eu posso falar, mas quando você entra pela porta do hospital, a sensação que eu tenho é que a teoria explode. E aí ali é o seu repertório de vida e o que você consegue sustentar que trabalha. A teoria é quando você vai pra casa e você pensa no que aconteceu. Exatamente. Mas quando você passa por aquela porta... Não tem Freud, não tem Lacan, não tem o Winnicott, não tem ninguém ali de mão dada com você. Exatamente. Não. E aí eu entrei, ela era uma mulher linda, eu lembro, jovem, muito... Não sei como eu explico, ela tinha muito tônus. Ela era uma mulher forte, mas ela estava deitada porque ela tinha machucado o pé. E aí fui eu lá, primeira vez na vida, tentar entender o que eu estava fazendo. A gente conversou e aí a minha missão aqui, ela não queria falar com ninguém, então a minha missão ali, dada pela psicóloga do hospital, é que eu tentasse fazer com que ela falasse comigo de novo, uma segunda vez. E aí eu tava saindo e falei pra ela, bom, então a gente conversa de novo, eu vou estar aqui, tal dia. E aí ela falou assim, pode ser, mas tem uma condição. Aí eu falei, qual? Ela falou, para de ser insegura desse jeito. Você continuar desse jeito. Você foi bem, você falou bem, foi legal, tá tudo certo, você sabe o que você tá fazendo, mas você é muito insegura e me irrita. Você entrar assim de novo, não quero nem olhar na tua cara. Aí eu falei, tá bom, eu saí, eu não sabia o que tinha acontecido comigo, eu não lembrava o que tinha acontecido na sessão, e eu só fiquei, meu Deus, o que eu faço com isso? E eu lembro da minha sensação quando eu entrei no carro pra ir embora, eu pensei, nossa, eu quero voltar. Eu quero fazer isso de novo. Que legal. E aí foi assim que começou. Atendendo no hospital, eu fazia só isso. E a supervisão com o
pessoal do núcleo, no CEP. Tá. E você chegou a rever essa moça depois no hospital? Não, ela saiu antes que eu voltasse. Antes do segundo encontro, Antes do segundo encontro, ela me devolveu tudo que era meu e foi embora. Então fiquei eu... Você que fique com isso. Fiquei eu com as minhas coisas na mão, assim. Não tinha nem uma sacolinha pra eu levar. Eu tentando equilibrar tudo. E aí... E as elaborações que você fez disso? Nossa, não sei nem por onde começar. Mas uma coisa que eu senti muito ali no hospital é que tem uma diferença muito grande estar ali e estar sozinha. Eu senti muitas vezes que as pessoas conseguiam me ver com um olhar de raio-x. Não tem muito como botar... Não tem muito como botar... Tentar fingir nada, não adianta. Ou esconder atrás de um texto, uma teoria, um livro, um autor. É no cru da coisa, né? Não adianta. Você tem uma coisa que... menos espera que a coisa pega. Então, eu acho que... Eu fiquei pensando um pouco. Ali me veio, talvez como elaboração, uma primeira autorização que eu pensei, tem ali... algo de valioso no meu repertório de vida, em tudo que já aconteceu comigo, que me faz conseguir sustentar, olhar isso aqui e querer voltar. Então acho que foi uma primeira... Apesar de eu ter tomado essa invertida dela, acho que ali foi a minha autorização, no fim das contas. E tem uma coisa que você falou que é bom a gente falar em público. Se a gente tenta fingir com o analisante, você cai na hora. Opa! Principalmente se for caso grave. Você cai na hora. Não adianta fingir. É porque a gente não finge para o terceiro que se instaura entre nós e o paciente, né? Não adianta, gente. Então, assim, se você tá inseguro, vai aparecer. Uma vez eu lembro que eu tava com um problema que eu tinha engordado e tal. Um paciente na saída da sala do consultório bateu na barriga. Engordou, né, filho? E eu... Tá que nem eu, né? Tamo igualzinho. E eu falei, tá, até a próxima e tal. Fechei a porta. E até hoje eu imagino respondendo pra esse cara. Ele me pegou assim... Não vou nem perguntar o que você imagina responder para esse cara. Não, eu continuei atendendo, passou. Uhum. Trata-se de abstinência, não de neutralidade. Sim. Freud nunca pregou neutralidade, sempre foi abstinência. E eu me abstive de revidar o ataque. Deu certo. Mas eu lembro que no dia ele me pegou onde doía. No hospital, assim... Ele ainda mandou pra você tá igualzinho a mim. Acho que talvez isso tenha dado uma contenção ali da resposta. Mas tem histórias que tem igualzinho a mim, porque eu não queria ser igual a ele de jeito nenhum. Pior ainda. É tão interessante isso que você falou, né, Isadora? Porque, bom, quando a gente recebe um paciente pela primeira vez, eu, pelo menos eu, sempre pergunto no final desse primeiro encontro se ele gostaria de voltar na semana seguinte. E eu achei interessante você, depois desse atendimento no hospital com essa paciente que diz não seja tão insegura, você disse essas coisas para você sai de lá, né, dizendo, puxa, eu quero voltar. Né? É verdade. E é muito interessante, né, e muito bonito até, como a nossa própria prática clínica, ela é elemento e ela é fundamento da nossa formação também. Não é teoria, não é o texto de Freud que você lê, você até lê. Precisa ler muito. Mas isso que a Isadora falou, de trazer a própria experiência de vida junto para atender, é fundamental. Sim. Não você finge.
fim das contas, quem lê o texto é a gente, né? É você, sou eu. Que texto é esse? É o que eu li. Exatamente. Por isso que a gente fala, quer dizer, a gente já falou aqui no podcast em outros momentos, né? A gente atende o nome próprio. Na hora ali não é o Lacan, não é o Freud, não é a Melanie Klein, é a gente que está ali. Sim, a formação de um analista é a formação de uma fala em nome próprio. E para essa fala em nome próprio entra, né, o tripé, que a gente já conversou também. E a prática clínica, ela é instrumento da formação também. E que é isso que a Isadora estava falando. Você sai de uma experiência dessa, entra no carro e vai embora, o que você pode fazer depois? Supervisão. E esse dia foi tão engraçado que eu entrei no carro para ir embora, já estava de noite, e perderam a chave do portão. Da saída, é o portão da saída do hospital. Uhum. E aí fiquei eu, que era o último carro que tava lá, eu e mais um enfermeiro tô interna saindo. Agora. Eu e mais um enfermeiro saindo e o portão trancado, ninguém conseguia achar a chave. Eu falei, gente, eu vou ficar aqui direto, né? Esse dia foi interessante. E aí, você voltou? Voltei. E como foi? E foi o que, no fim das contas, fez com que eu quisesse me tornar uma analista. Porque eu queria voltar para o hospital. Eu ainda não pensava em atender fora. E para mim, estar no hospital fazia parte do que eu estava estudando no núcleo. Era o que fechava o ciclo ali. Então a gente tava ali na prática, entendia, discutia isso depois, supervisão, mais seminário, a gente juntos, em outros momentos, os alunos, o grupo era muito, muito legal. E aí o que começou a acontecer foi alguns pacientes que eu atendi no hospital começaram a me procurar para continuar quando saíram da internação. Muito legal. E aí eu voltei pro tripé. Fui conversar com o pessoal do núcleo, com a minha analista na época, para eu ver se eu conseguia me autorizar. E aí eu pensei, não, se isso tá funcionando, se eles me procuraram e se eu tenho o apoio de todo mundo, então vai. E aí assim começou a minha clínica. Foram os pacientes que saíram do hospital que me procuraram depois. Então você entra na clínica a partir do atendimento de pacientes psicóticos? Sim. Ou, pelo menos, interno. Né? Sim, Porque tem alguns casos de neuroses obsessivas muito graves. Sim, mas de casos complicados, casos difíceis. Você falou do núcleo de psicose, sim, casos complicados. E foi ali, acho que talvez seja interessante trazer isso, né, desse começo, porque eu não estava esperando que fosse assim. Aliás, eu não sei nem o que estava esperando. E aí começou desse jeito. Forjada a fogo. A minha clínica. E não sei se... Bom, não foi diferente, né? Então não seria de outro jeito. Não seria de outro jeito. Sempre é do jeito que foi. Exatamente. E como você avalia essa tua entrada? Ela foi rica para você? Foi proveitosa? Foi muito. Eu acho que se não fosse dessa maneira, talvez eu não estivesse na clínica. Porque eu acho que é isso que me faz querer voltar todo dia também. Essa curiosidade eu não saber como é que vai ser a próxima sessão exatamente, eu ter que estudar mais, eu continuar muito curiosa e muito querendo saber mais. Foi assim que eu comecei e eu acho que esses casos em específico me deixam bastante assim, não tô falando que a gente não tem que estar sempre curioso e que a gente acha que sabe o que vai acontecer na próxima sessão, mas tem algo ali desses pacientes que vieram do hospital e dos que vieram para minha clínica depois que me deixam muito com vontade de fazer. Isadora, você falou de estar lá. Duas coisas que me chamaram muito a atenção que a gente pode retomar em outro episódio. Primeiro, a questão da pulsão de morte.
Um pouco antes da gente se encontrar, eu e a Marcela, a gente estava falando de tocar um pouco nesse assunto, pulsão de vida ou pulsão de morte. A outra coisa, isso a gente fala em outro momento, mas uma coisa que você está falando agora que é imprescindível é a gente ter uma curiosidade infantil para poder clinicar. A curiosidade que é típica da infância, do infantil mesmo, né? Não é a época da infância, do infantil, é o que mantém o analista trabalhando. Se você não tiver curiosidade, você já sabe de tudo. Mas eu acho que não é só o analista, né? Eu acho que a curiosidade, ela vem a partir de um incômodo com uma própria... É um incômodo, né? De uma própria mesmice, de uma própria situação. Então a gente começa a procurar outras vertentes, outras possibilidades, né? Eu acho que a curiosidade, para além disso que você falou, Nelson, ela é o que nos mantém vivo. Ah, com certeza. Com certeza. Mas aí você está entrando numa questão, assim, para além do nosso ofício, né? Sim, a questão do humano. Para a questão do humano Sim. mesmo. Se a gente não tem curiosidade pelo porvir, pelo porvir, pelo que a gente não sabe, pelo aquilo que ainda... Não precisa estar aqui, né? Não precisa precisa fazer estar aqui nada. fazendo o quê? Revendo, né? Então, revendo por pura repetição. E eu acho que a entrada, o estudo da psicose e do jeito que foi, com aquele grupo, foi exatamente sobre isso. Foi a primeira vez que eu ouvi que, a teoria diz uma coisa, mas o que aconteceu lá? Foi a primeira vez que eu entendi que a gente pode ter liberdade para deixar um pouco de lado o que eu acabei de ler e que as coisas se misturam e que nada é exatamente como eu estava esperando. Acho que é isso. Mais que liberdade é uma necessidade, né? Se deixar de lado. Muitas vezes e muitas discussões, eu não sei nem se é adequado falar isso ou não, mas muitas discussões foram sobre o que aconteceu e o que a gente sentiu mais do que sobre diagnóstico, teoria. Diagnóstico, assim, é uma necessidade para você lidar com o resto do mundo. Mas ali, falando sobre aquele caso, naquele grupo a gente falava sobre sentimento, sobre o que aconteceu, sobre como foi e o que a gente faz com isso. E quem é essa pessoa? Acho que é isso também. Não é um diagnóstico, né? Quem é essa pessoa? Porque no fim... E eu acho que isso é bem legal, a gente não chegou a tocar nisso nesse podcast ainda. Tá bom, tem a histeria, tem a neurose, tem a psicose, mas você não atende a histeria. Você atende o histérico. O psicótico. Que para outro analista pode ser outra coisa. Sim. Você atende a pessoa. Sim. Então são referências teóricas que servem para você pensar o teu lugar. No máximo. Não a pessoa. Não a pessoa. Exato. E é isso mesmo. Nesse caso do hospital, as coisas se misturam muito, né? Muito. Não é um diagnóstico. O que acontece quando tem mais de um? Encaixa aqui, encaixa ali, lógico, a gente vai trabalhando para tentar entender. E quantas vezes tem mais de um, né? Não é... Acho que foi exatamente isso. Não é nada como eu estava esperando, então... Legal. Muito bom. Eu acho que essa experiência de chegada da psicanálise é uma experiência... Obrigado por contar isso, Isadora. Sempre é uma coisa de estranhamento. Eu acredito que quando a gente perdeu o estranhamento, a curiosidade, como você falou, você pode atender, a gente larga o ofício. E é bonito como todas as histórias, né, pelo menos daquelas que a gente vai ouvindo, da nossa própria história de chegada na psicanálise, é sempre algo que vem envolvido numa certa inquietude, né? Numa certa desacomodação. Fica desacomodado. E eu acho bonito como a psicanálise proporciona para nós, né, assim, talvez um tanto à margem, e justamente por isso incomodados,
um lugar de reconhecimento, de pertencimento, de parceria. Pelo menos para mim, é uma possibilidade de eu poder exercer a minha marginalidade em paz. Você me lembra de uma pessoa muito querida, que é o Manuel Belink, que dizia: nós somos marginais. Você, como psicanalista, é um marginal, está sempre à margem. Lembra disso? Lembro, mas eu não estava pensando nisso, não. Mas me fez lembrar. Uhum. Então, Isadora, obrigado pela tua história. Obrigada pelo convite, eu adorei poder falar sobre isso. E, como todas as histórias, sempre histórias que ensinam pra gente sobre essa incessante busca do indivíduo por alguma coisa que nunca tá, né? Nunca tá, a gente nunca sabe onde tá, nem sabe se existe. E a gente não quer muito achar, né? Quer mais é procurar. Bem, Nelson, obrigado. Obrigado. Isadora, obrigado. Muito obrigado. Obrigada por essa chance de vir procurar aqui mais um pouco. Pessoal, obrigado pela generosidade e insistência em nos ouvir. Voltamos numa próxima, né? É isso aí. Até.